Capítulo 14. Tratamento espiritual. Visitamos outros núcleos espiritistas, constatando como é difícil o homem deixar para trás suas antigas crenças. A doutrina, de tão simples, leva alguns homens a julgá-la incapaz de torná-los felizes. Bobinhos, ainda julgam que a terra é a morada eterna, falei a Luanda. Sabe, Sérgio, às vezes fico a pensar como as pessoas ficam abobadas quando estão no corpo físico. Jamais julgam que é preciso buscar algo que as fortaleça. É mesmo. Vemos várias pessoas dizendo que no momento elas querem aproveitar a vida, que só mais tarde irão dedicar-se à causa espírita. Mas quem conhece o amanhã? Será que ainda estarão no corpo físico? Talvez se considerem médiuns de premonição. Quem sabe até a hora exata que irão começar a trabalhar. Coitados, queira Deus não seja tarde. Chegamos à casa espírita, onde estavam sendo realizados trabalhos de desobsessão. Tomás nos apontou Senira e nos aproximamos. Estava muito triste e em estado depressivo. O que lhe aconteceu? Perguntei. Um dia acordou assim. Não fala, fica totalmente isolada, tudo abandonou, até o trabalho. Já consultaram um médico? A família já fez de tudo. A única esperança é o tratamento espiritual. Ficamos ao lado da jovem, que não demorou a entrar na sala dos trabalhos desobsessivos. Quando olhamos, era difícil de acreditar. Uma legião de espíritos trevosos tomava conta da vida de Senira. Por que tanto ódio? Perguntei. A jovem de hoje foi a tirana de ontem, e seus algozes pedem vingança. Ficará curada na casa espírita? Sim, se desejar ser submetida ao tratamento. Noto, Tomás, que nessa casa eles dedicam um dia para o tratamento das obsessões. Por que existe casa que faz esse trabalho em grupos de educação mediúnica? Não sabemos por que acontece tal fato. Mas conhecemos no Brasil várias casas espíritas fazendo com maestria o tratamento da obsessão e como é importante o doente seguir a orientação espiritual. De que maneira o doente deve agir? Orar todos os dias, tornar-se leitor assíduo do Evangelho segundo o Espiritismo, assistir às reuniões públicas da casa e não faltar ao tratamento espiritual nos dias determinados. Por quantas semanas deve o doente comparecer a esse trabalho? Depende do caso. Para obsessão simples, ao menos 2 meses. O doente não pode ter pressa. Quanto mais tempo for tratado, melhor para o seu equilíbrio. É fácil encontrar médiuns para esse tipo de atendimento? Não, porque é uma mediunidade sem aplausos. Hoje, a maioria dos médiuns deseja psicografar ou ter vidência. O trabalho humilde, realizado dentro de uma cabine de passes, muitas vezes não atrai esses médiuns. Mesmo assim, felizmente, existem abnegados servidores que tudo fazem para aliviar a dor do seu próximo. Continuávamos junto à irmã doente. Quando ela entrou na sala, notamos que os médiuns, em total silêncio, iam recebendo os obsessores que a assediavam. Era um hospital de Jesus em serviço, um trabalho bonito e equilibrado, sem barulho, nem donos da verdade. Aquela sala de desobsessão era uma verdadeira UTI, tratando almas atormentadas. E os médiuns? Observando-os, senti vontade de beijar seus pés. São os grandes alicerces da doutrina, que na sua tarefa humilde vão curando as chagas doloridas da obsessão. Notando a serenidade do atendimento, perguntei a Tomás. Os irmãos encarregados desse tratamento têm muito conhecimento da doutrina, não é mesmo? É evidente que sim. Um trabalho de desobsessão não deve ser dirigido por iniciantes. Acompanhamos o procedimento daquele grupo. Os pacientes foram reunidos em uma antessala,
onde ouviram com atenção a prece de abertura. Um bom expositor falou sobre o Evangelho e também na necessidade de buscarmos a melhoria íntima. Em seguida, cada doente fez sua preparação interior, com prece e recolhimento. Logo após, foram encaminhados em fila silenciosa para a sala onde estavam reunidos os médiuns. Depois, foi permitida a passagem espírito-médium, com obreiros preparados para esse difícil trabalho. Voltaram à antessala e, novamente, foram elucidados sobre o comportamento diário. Feita a prece de encerramento, retiraram-se. É um tratamento sério, útil e necessário para todos aqueles que necessitam fortalecer-se espiritualmente. Para essa tarefa, devem ser convocados médiuns experientes e de moral ilibada. Não se faz tratamento da obsessão em residências nem em centros espíritas que funcionam nos lares. Os interessados em ajudar nesse setor devem levantar uma casa espírita e determinar 1 ou 2 dias da semana para esse tipo de tratamento. Constatamos que existe casa espírita que usa seus grupos de estudo mediúnico somente para fazer a desobsessão. Isso está errado. O tratamento da obsessão contra a proteção de espíritos da mais alta moralidade. E qual o homem que se julga no direito de tê-los ao seu lado todas as horas? É muito sério lidar com gente sofrida e desequilibrada. Precisamos muito da disciplina, do amor e do equilíbrio daqueles que se propuseram a ajudar. Alertamos as casas sem preparo e os centros sem pessoas capacitadas que desejam fazer este trabalho nos grupos de estudo e de educação mediúnica. Cuidado, é muito perigoso. Além disso, lembrem-se de que espírito sofredor não é obsessor. Pode ser sofredor um recém-desencarnado, o que tenha cometido suicídio ou perturbado pela desencarnação violenta. Os obsessores pertencem a legiões, aos grupos de perturbadores, aos vingadores. Enfim, quem for trabalhar no tratamento da obsessão tem de estudar muito o assunto. A casa que a isso se propuser precisará de pessoas dignas em suas fileiras. Vimos a nossa amiga Senira afastando-se e divisamos um certo sorriso em seus lábios. Por certo, era de agradecimento àqueles pequenos gigantes, servos de Deus.